Que o Naruto é um monstro em chakra todos sabem, então como seria se ele não tivesse isso, tendo na verdade zero de chakra, nem mesmo o mais mínimo como Rock Lee, não sendo possível reter, ter e mudar chakra de nenhuma forma, sendo restrito celestialmente a não usar o chakra. O que aconteceria com a Nove Caudas? O que acontece com o chakra de Ashura nessa situação? Porque isso mudaria completamente o nascimento do Naruto. O motivo dele não conseguir usar chakra nessa versão seria bem simples, no caso, idade. O Naruto ainda era um recém-nascido quando o Minato selou metade da Nove Caudas dentro dele, e no original ele sobrevive graças ao próprio potencial e um pouco de conveniência da história, só que, realisticamente, o sistema de chakra dele não deveria estar desenvolvido o suficiente para suportar aquilo. Então, nesse péssimo universo, o corpo do Naruto reagiria de outra forma. O seu sistema de chakra simplesmente entraria em colapso e se fecharia completamente para conseguir conter a Kyuubi, como um tipo de mecanismo de sobrevivência. A Nove Caudas ainda existiria dentro dele, mas totalmente presa, incapaz de liberar chakra para fora. E é aí que nasceria a restrição celestial, se tornando o primeiro ser vivo desde a Era da Kaguya que tem zero chakra. Assim, o corpo do Naruto abriria mão da capacidade de produzir, armazenar ou moldar chakra, em troca da sobrevivência dele mesmo. Assim, ele se tornaria uma espécie de vácuo de chakra. Toda energia que entrasse em seu corpo seria rejeitada instantaneamente. Seja chakra normal, energia natural, senjutsu, tudo vazaria em forma de fumaça ou vapor pelo corpo dele. Ou seja, se um chakra for forçado a entrar no corpo dele, passaria pelo sistema de chakra dele, mas vazaria quase que no mesmo instante. Só que o corpo humano ele se adapta. Ainda mais uma situação tão absurda quanto essa. O seu corpo ainda estaria sob a influência da Nove Caudas para desenvolver seu próprio corpo. Afinal, o selo do Minato foi modificado para filtrar o chakra da Nove Caudas no corpo do Naruto. Por isso que o Naruto cresceria com músculos extremamente densos, um corpo pesado e resistente. Ele seria naturalmente mais alto, mais forte e mais rápido. E depois de anos treinando, ele conseguiria até suportar cortes superficiais de kunais e espadas, apenas tensionando os músculos. E sem chakra, o seu corpo refinaria os 5 sentidos dele ao extremo. Ele não sentiria a chakra como outros ninjas, mas perceberia mudanças no ar através do tato e do instinto que ele tem. E por não ter chakra circulando no corpo naturalmente, o Naruto ele seria imune a qualquer genjutsu. Apenas hipnoses que afetassem diretamente o cérebro dele poderiam funcionar, e mesmo assim seria difícil, e isso por causa dos sentidos absurdamente aguçados dele. No começo, Naruto pareceria até mesmo um gênio, já que afinal o seu corpo cresceria naturalmente mais rápido, mais forte e resistente que os dos outros. Só que tudo mudaria quando descobrisse que ele mostrasse não ter chakra. Depois de pouco tempo na academia, o Naruto passaria a ser tratado como fracasso e subestimado por todos, mas o que faltava em chakra sobrava em físico. Na idade dele, ninguém, seja Sasuke, Shino, Shikamaru ou Hinata, conseguiria vencê-lo em combate corpo a corpo. Os sentidos do Naruto eram afiados o bastante para desviar dos golpes de praticamente qualquer um da idade dele ou até mesmo mais velhos. Junto do instinto quase animal que ele tinha, ele estaria desenvolvendo sem perceber um estilo de luta próprio. Era um estilo mal desenvolvido, mas algo único, que nenhum outro aluno possuía. E foi nessa época da academia que o Naruto conheceu o Rock Lee, a primeira pessoa que realmente entendia o valor do esforço físico puro. O Naruto ele era naturalmente mais forte e quase tão obstinado quanto ele nos treinos. Só que em vez de ficar desanimado, o Lee ficaria ainda mais motivado para alcançá-lo, porque aquilo era taijutsu em sua forma mais pura. E essa energia dos dois faria o Maitogai entrar cedo na vida deles. Em vez de treinar o Lee só depois da formatura, o Gai encontraria os dois ainda crianças. Ver dois garotos sem talento para ninjutsu, vivendo apenas de força física, despertaria imediatamente seu interesse. E se o Naruto já era forte sem treinamento adequado, com o Gai isso mudaria completamente, e o seu crescimento daria saltos. Os dois aprenderiam o estilo de luta do Gai, mas o Naruto ele adaptaria isso ao próprio corpo. Era como se os seus sentidos mostrassem naturalmente quais movimentos combinavam melhor com ele. Mesmo assim, o Naruto ainda falharia uma vez nos exames, só que por um motivo diferente do original. No caso, o Hiruzen interferiria diretamente. Ele sabia muito bem que o Naruto não tinha chakra, diferente do Gai e do Lee, que ainda usavam chakra para fortalecer o corpo. Só que o Naruto ele dependia apenas da própria força física. Por isso que o Hiruzen acreditava que o potencial dele tinha um limite e que acabaria morrendo cedo em alguma missão. Mas essa visão mudaria por causa do Gai. O Gai ele conhecia a força real do Naruto e sabia que ele ainda tinha espaço para crescer, principalmente aprendendo a usar armas. Então ele insistiria para colocar o Naruto em seu time ao lado do Lee e a Tenten. E para provar isso, faria o Naruto enfrentar outros ninjas na frente do Hiruzen, porque mostrar sua força era a melhor forma de provar que ele estava pronto. Assim, o
Neji ele acabaria em outro time, enquanto Naruto falharia oficialmente apenas uma vez, antes de finalmente entrar para o time do Gai junto do Lee. E nesse período, Hiruzen também revelaria a verdade sobre a 9 caudas, e isso quebraria algo dentro do Naruto. Ele deixaria de tentar ser um ninja comum e aceitaria completamente sua própria natureza, que é ser diferente de todos, não possuir chakra e ainda carregar um monstro capaz de destruir uma vila inteira. Aquilo existia só nele, uma anomalia naquele mundo, e sinceramente, ver supostos gênios perderem para alguém sem chakra começaria a divertir ele. Assim o Naruto passaria a ser um ano mais cedo que seus antigos colegas, treinando e fazendo missões muito além do normal. Ele passaria a usar pesos a todo momento, desde apenas andar, comer, dormir, colocando pesos nos braços e pernas. O Naruto ele viveria treinando e evoluindo de maneira antinatural. Era como se o próprio corpo dele estivesse sempre buscando a melhor forma. O Gai ensinaria o Naruto a prever ataques através das mudanças na temperatura e na pressão do ar, adaptando alguns conceitos que ele próprio usava para ler os movimentos dos adversários. E com tanto treinamento físico, o Naruto desenvolveria uma técnica própria. Ao socar com velocidade máxima, ele criaria um vácuo que atingiria o alvo logo após o impacto, gerando um golpe duplo. E para compensar tudo, além de aprender taijutsu, o Naruto aprenderia a usar armas. Algo que a Tenten adoraria ensinar, porque diferente do Gai e do Lee, que dependiam quase apenas de taijutsu, o Naruto aprenderia a usar de tudo. Seja kunais, shurikens, espadas, bastões, nunchakus, bombas e qualquer outra arma que tivesse. Mesmo assim, ele ainda estava bem longe do seu auge, afinal ele tinha apenas 12 anos. Assim, no final do primeiro ano como ninja dele, o Naruto já possuía força e velocidade comparáveis às do Lee usando os 2 portões. Mas o Naruto conseguiria lutar contra ele usando os 4 portões, por causa dos seus sentidos e por ser mais versátil. O Naruto ele também tinha outra vantagem. Ele era basicamente invisível para métodos normais de detecção através de chakra, porque ele não tem. Combinando isso ao treinamento de furtividade dele, isso fazia dele um ninja quase que perfeito para a espionagem. Por isso que quando os exames Chunin começassem, o Naruto já seria um lutador bom em quase tudo. O seu desempenho superava a maioria dos times, incluindo o do Neji, que acabou ocupando seu lugar ao lado do Sasuke e Sakura, para ajudar o Uchiha a evoluir mais. O Neji e o Sasuke eram arrogantes e orgulhosos, além de gênios, enquanto isso a Sakura ficava presa entre eles, sem conseguir fazer nada. Era pressão demais para alguém como ela. Assim, quando ele se encontrasse com o time Gai, o reencontro entre Naruto e Sasuke aconteceria, e o Neji ele mal daria atenção ao Naruto. Já os sensores dentro da sala de testes, quem olhasse pro Naruto estranharia sua existência, porque eles não conseguiam sentir nada vindo dele. E como a ideia de um ser vivo não possuir chakra parecia impossível, ninguém chegava a essa resposta. Enquanto isso, Naruto tinha interesse apenas em uma pessoa, que era o Gaara. Os seus instintos gritavam que aquele garoto era perigoso e ao mesmo tempo interessante. Na prova escrita, o Naruto não podia colar da forma normal, então ele faz o mesmo que o Dozo. Ele ouve o ritmo dos lábios dos Chunins infiltrados e copia suas respostas. Já na Floresta da Morte, os seus instintos mudariam completamente, porque não era apenas o Gaara que parecia estranho, o Orochimaru disfarçado também despertava a mesma sensação. Os dois eram uma ameaça à sua sobrevivência. A diferença era que o Gaara dava curiosidade, enquanto o Orochimaru, o Naruto sentia medo puro. Quando o Orochimaru apareceu para marcar o Sasuke, o time Gai passaria por perto, logo após de conseguir o pergaminho necessário, e o Naruto ele decidiria intervir. Não porque achava que podia vencer, mas porque queria enfrentar o próprio medo e testar sua força contra quem dava medo a ele. E para surpresa de todos, ele acertaria o Orochimaru. Mesmo sendo um ninja moldado por guerras e batalhas, o Orochimaru ainda seria atingido por um garoto de 12 anos que não possuía chakra, sendo cortado ao meio pela espada do Naruto. Mas não morto, o Orochimaru só perceberia a existência dele depois de ser acertado. Se não fosse isso, talvez demorasse ainda mais para descobrir quem o atacou. E irritado e fascinado por alguém tão anormal, o Orochimaru morderia o Naruto antes de partir. Só que a marca só desaparece logo em seguida quando estava aparecendo. Isso deixaria os dois times praticamente intactos. O único realmente sofrendo seria o Sasuke. Assim, o Neji e a Sakura seriam obrigados a carregar o Sasuke enquanto enfrentavam outras equipes para conseguir os pergaminhos. Eles passariam no último momento, mas com orgulho completamente destruído. O Neji principalmente. Ele viu o Naruto ferir alguém muito acima de todos ali sem saber como. Para alguém que acreditava que o destino era imutável, a existência do Naruto era um insulto a isso. Basicamente, o Neji estava negando a realidade. Só que isso não importa pro mundo. Nas preliminares, algumas lutas mudariam. A primeira seria o Naruto contra o Dozo, e o Naruto venceria sem dificuldade. E algumas outras lutas mudariam, como o Sasuke lutando contra o Choji. Só que os resultados principais permaneceriam os mesmos. Essa luta em específico, o Sasuke só iria passar porque o Choji iria desistir antes, porque o Sasuke mesmo iria perder contra ele. Isso porque o seu corpo ainda estava exausto demais.
Já na luta entre o Gaara e o Lee, a diferença é que o Naruto simplesmente não permitiria que o Gaara destruísse o corpo do Lee. Não importava se ele seria desclassificado ou ferido. O Naruto não deixaria o Lee sair dali pior do que já estava. E isso faria o Gaara tomar consciência do Naruto, da mesma forma que ele ficou com o Lee. Com isso, as preliminares terminariam e as finais também seriam diferentes. O Sasuke ele enfrentaria o Neji na abertura, forçando ele a aparecer mais cedo, enquanto o Naruto lutaria contra o Gaara. Durante o mês de preparação, o Jiraiya chegaria na vila já sabendo do caso do Naruto, um garoto sem chakra que estava alcançando um nível que nem Hiruzen acreditava ser possível. O Naruto continuaria treinando e aumentando seus pesos no corpo, passando o mês inteiro usando bastões e espadas propositalmente mais pesadas. A Tenten também ajudaria, principalmente com kunais e shurikens, já que ela ainda era melhor que ele nessa área. E é então que o Jiraiya entraria de verdade no treinamento. Ele focaria em refinar ainda mais os sentidos do Naruto para que ele pudesse ler os inimigos antes mesmo deles agirem. Além disso, incentivaria o garoto a estudar táticas, estratégia e anatomia humana, porque o Naruto ele lutava contra pessoas, e quanto mais entendesse como eles pensam e funcionam, melhor seria em derrotá-las. Enquanto o Kakashi treinava o Sasuke ao limite para enfrentar o Neji, afinal o Neji estava longe de ser um oponente fácil. Usando a velocidade e movimentos copiados do Lee, o Sasuke consegue equilibrar a luta. No final, o Neji usa o Kaiten, mas o desgaste e sua obsessão em provar seu valor fazem ele cometer erros. O Sasuke ele vence a luta por pouco, mas os dois saem tão exaustos que mal conseguem continuar os exames. Então, no final, isso será quase um empate. Durante esse mês, o Danzo espalha pela vila rumores sobre o Naruto não possuir chakra através dos ninjas sobre seu comando. Então, quando o Naruto entra na arena, além de ser chamado de demônio, também escuta insultos como aleijado e falso ninja. E Naruto percebe que não importa o quanto treine ou se esforce, sempre será odiado por coisas que nunca escolheu. Ele já tinha aceitado quem era, seus amigos também, mas a maioria da vila nunca faria o mesmo. Por isso, aquela luta contra o Gaara parecia sua última chance de mostrar quem realmente era. Quando a luta começa, o Naruto tem apenas um objetivo: atravessar as defesas do Gaara. Usando o que aprendeu com o Jiraiya, ele começa a retirar seus pesos aos poucos e arremessá-los contra o Gaara, porque cada defesa criada pela areia gera pequenas brechas que o Naruto aproveita para atacar. Quando o Naruto acertasse o seu golpe de vácuo, não seria preciso de muito para fazer o Gaara sangrar. E no momento em que o Gaara está prestes a perder o controle, a invasão do Orochimaru começa. E quase todos caem no Genjutsu do Kabuto. O Naruto ele não cai porque ele é imune, e essa invasão estragou completamente a porta de entrada dele para mostrar o quão forte era para todos. Quando a Temari e o Kankura aparecem, o Naruto ele continua pressionando os três, só que depois de apanhar tanto, o Gaara desmaia no ar e libera o Shukaku fora da arena. A Temari e o Kankuro tentam fugir, mas o Naruto ele decide continuar, e para isso ele usa o que tinha à disposição, até mesmo a Temari. Aproveitando o vento criado pelo leque dela, o Naruto se impulsiona até o topo da cabeça do Shukaku e usa o maior golpe vácuo que ele conseguia fazer. O impacto derruba o Gaara e desfaz a Biju. Apesar disso, o Hiruzen ainda morre usando o Shikifujin. Depois da luta e do funeral, o Naruto passa a enxergar o sistema Shinobi de outra forma. Para ele, tudo não passava de um ciclo onde crianças eram transformadas em armas e descartadas quando deixavam de ser úteis. O Gaara era a prova perfeita disso. Os dois não eram parecidos apenas pela solidão deles. Eles gostavam de lutar. No caso do Naruto, de caçar. As missões que ele mais gostava eram aquelas que ele recebia um alvo e precisava encontrá-lo por conta própria. E seus planos para o futuro começavam a seguir exatamente esse caminho. Com Konoha destruído e o conselho assumindo o controle temporário, o Danzo decide agir contra aquele que considerava ser o maior problema, logo o Naruto. Como ele era imune a qualquer coisa que dependa de chakra, selamentos e métodos comuns de controle simplesmente não funcionavam. O Danzo queria transformar o Naruto em sua arma através de uma lavagem cerebral, só que isso não funcionaria no momento em que o Naruto fosse deixado sozinho, e com uma pequena ajuda do Gai, ele conseguiria fugir deixando o mínimo de rastros que pudesse. O Gai queria que o Naruto vivesse a sua vida da forma que ele queria, afinal ele sabia que o Naruto não era alguém ruim, então confiava nele e no caminho que o Naruto fosse escolher. O Naruto simplesmente desistiria de ser um ninja. No dia em que fugisse levando apenas o necessário, o Naruto deixaria de existir para o mundo. A partir dali, viveria como aquilo que nasceu para ser, um mercenário. Nos anos seguintes, histórias sobre o Naruto começariam a aparecer. Um homem que aceitava contratos de caça, perseguição e escolta de alto risco. O Naruto passaria a viver sob suas próprias regras, usando qualquer arma que considerasse útil. Ele conquistaria o respeito no mercado negro por nunca falhar em um contrato. E não tinha lealdade a ninguém. Vivendo nesse mundo onde era matar ou morrer, o Naruto continuaria evoluindo. Ele passaria a encomendar e ter armas personalizadas. Isso porque o Naruto tinha interesse nas 7 espadas da névoa, mas não contava em encontrar uma tão cedo. Por isso que ele se transformaria em um arsenal ambulante.
carregando desde uma espada, bastões dobráveis, adagas, kunais e shurikens. Nesse período, seus 5 sentidos chegariam ao limite. O Naruto conseguiria lutar contra inimigos invisíveis, evitar quase qualquer armadilha e se mover em velocidade máxima, sem deixar rastros ou fazer som. O mesmo aconteceria com seus ataques. Mesmo usando toda a sua força e com armas, muitos golpes não produziriam som algum. E em certos casos, ele conseguiria até cortar jutsus, como paredes de terra ou dragões de água. Como um mercenário, o Naruto acabaria encontrando figuras importantes, incluindo Meiterumi, durante os estágios finais da Guerra Civil da Névoa, e também Kakuzu. Inicialmente o Kakuzu tentaria derrotar ele para coletar a recompensa secreta colocada por Konoha, e também pegar a 9 caudas, só que a luta não sairia como esperado. Os seus jutsus elementais seriam cortados e 3 dos seus corações destruídos. No final, Kakuzu desistiria e passaria a respeitar o Naruto como alguém que entendia o verdadeiro valor do mundo, que é o dinheiro. O Naruto estava tão forte porque o seu corpo evoluía rapidamente sempre que era levado ao limite, já que era a única fonte de poder que ele possuía. E a relação do Naruto com Akatsuki é de pura tensão. Ele sabe muito bem que a organização caça Jinchurikis, e Akatsuki sabe que ele tem a 9 caudas, mas pegar ele se torna complicado, precisando de várias tentativas para encontrar e tentar pegar o Naruto. Tempo esse que o Naruto ficou buscando e estudando tudo o que fosse possível dos membros dessa organização, porque essa era a única maneira de sair vivo. O Naruto viveria 100% do tempo alerta, com tudo e todos a qualquer momento, ao ponto que o Deidara e o Sasori não conseguiriam derrotá-lo. Ele nem mesmo estava preso ao ciclo de Ashura e Indra. O chakra do Ashura chegou a escolhê-lo quando recém-nascido, mas a restrição celestial mudou tudo. O poder do Ashura nunca conseguiu se fixar nele. Em vez disso, o chakra ficou preso ao redor do Naruto, por não encontrar ninguém tão compatível quanto ele. De certa forma, o Naruto era mais próximo dos humanos primordiais do que dos shinobis. Enquanto isso, Konoha entrava em um período de paranoia. Com Hiruzen morto, o Kakashi era forçado a assumir o cargo de Hokage. Isso porque o Jiraiya não queria o posto, a Tsunade nunca voltou para a vila e o Danzo era a última pessoa que deveria assumir. E como Hokage, o Kakashi isolou a raiz e cortou boa parte da influência do Danzo. Já o Sasuke, ele continuava sendo importante. Afinal, ele ainda era a reencarnação de Indra, mas a fuga do Naruto mudou a sua mentalidade. Ele sim havia derrotado o Neji nas finais, mas quando descobriu que o Naruto derrotou o Gaara mesmo sendo alguém sem chakra, o seu complexo de inferioridade apareceu. Só que sem um Ashura para ele rivalizar, o Sasuke não desenvolveu o mesmo ódio de Indra. Em vez disso, ele direcionava toda essa frustração para si, o fazendo ficar confuso com tudo, porque o seu ódio pelo Itachi estava diminuindo com o tempo. O Naruto passaria a caçar Akatsuki, principalmente após a morte do Jiraiya, e um dos alvos finais seria a Vila da Chuva, mas diferente de antes, ele iria preparado. Depois de meses planejando, ele conseguiria derrotar o Kisame e tomaria a Samehada para si. Como ele não tinha chakra para ser absorvido, mas ainda era um espadachim superior ao Kisame, a espada aceitaria ficar com ele, desde que continuasse recebendo chakra de qualidade. E o chakra de Pen e o Nagato seria perfeito para isso. A invasão na Vila da Chuva seria uma sequência de caçadas. O Naruto eliminaria cada caminho de Pen até localizar o verdadeiro Nagato, e quando finalmente o encontrasse, simplesmente ignoraria todo o discurso sobre sofrimento e partiria para o ataque. Mas o verdadeiro problema seria o Obito, não apenas por sua intangibilidade, mas também pelo Sasuke. O seu ódio pelo Itachi diminuiu, mas nunca desapareceu. Por isso que ele acabou se aliando a Obito e traindo Konoha, mesmo sem passar pelo Orochimaru. Ainda assim, o Sasuke não era páreo para o Naruto naquele momento e acabaria derrotado. Depois disso, o Naruto revelaria que destruiu o Rinnegan, arruinando completamente o plano do Obito. E essa seria sua luta mais difícil. A maior barreira era simplesmente conseguir acertar o inimigo. Por isso que a Samehada seria tão importante. Além de absorver a maioria dos jutsus, o Naruto também aprendeu a criar temporariamente uma área onde técnicas perdiam força e qualquer uso de chakra se tornava mais custoso. E a primeira coisa que o Naruto faria seria destruir o Sharingan do Obito, assim acabando com sua principal vantagem. Mesmo assim, o Naruto continuaria perdendo. O Obito ainda era extremamente forte, e o Naruto só sobreviveria graças ao Sasuke. Ao perceber que estava sendo usado, o Sasuke atravessaria o Obito pelas costas com sua espada. O Obito havia explorado seu desespero, oferecendo a cabeça do Itachi em troca de lealdade. Mas ver o Naruto enfrentar sozinho toda a Akatsuki começou a destruir aquela visão de mundo dele. E quando percebeu que o Obito provavelmente o descartaria depois, decidiu traí-lo primeiro. Enquanto isso, o Zetsu Negro assistia tudo. 1000 anos de planejamento sendo destruídos por um garoto sem chakra e um Uchiha instável. No final, o ciclo seria finalmente quebrado, e o Sasuke simplesmente iria embora. Já o Naruto ele sobreviveria por muito pouco. A Samehada tentaria mantê-lo de pé fornecendo chakra constantemente, mas era apenas o suficiente para continuar andando. E depois disso, meses depois, recuperado na Vila da Névoa, com a ajuda da Meiterumi, ele seguiria para o Uchiha, ainda mantendo a Samehada consigo. Além disso, recuperaria pergaminhos perdidos dos Uzumaki. Muitos continham técnicas de selamento que ele não podia usar, mas também guardavam a história do seu povo.
por isso que ele acabaria vivendo naquela área, um lugar escondido, pacífico e que ele próprio ajudou a tornar seguro. O Sasuke também não retornaria como herói, ele ainda seria considerado um traidor e passaria a vagar pelo mundo, tentando descobrir quem realmente era. Mas no fim, esse futuro ainda teria um problema. Mais cedo ou mais tarde, os Otsutsuki que viriam depois acabariam destruindo o mundo de alguma forma, com exceção do Toneri. Graças a Hinata, ela conseguiria convencer ele a não tentar destruir a Terra, mas os próximos do tipo já eram impossíveis. Não importa o que façam, o Naruto era quem mais tinha um limite claro. Nem mesmo com ele ajudando com planejamento e outras coisas, a organização cara era um obstáculo já impossível de vencer de uma maneira normal. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.